Naquela noite, eu estava de plantão no hospital. Um daqueles turnos silenciosos em que os corredores parecem mais longos e o som do próprio coração ecoa dentro da gente. Era um pouco mais de 2 da manhã e a enfermaria do 5º andar estava praticamente vazia, com apenas alguns pacientes em observação. A iluminação fraca dos abajures de corredor deixava sombras alongadas que se moviam com qualquer oscilação da luz. Eu estava na sala de enfermagem, revisando os prontuários, quando ouvi passos. Não era incomum ouvir o som de sapatos pelos corredores, mas o que me fez parar foi o ritmo, lento, arrastado, como se a pessoa estivesse com dificuldade de caminhar. Pensei que fosse algum paciente desorientado e me levantei para verificar. Ao sair, vi o corredor vazio. Olhei para os 2 lados, mas não havia ninguém. O som havia cessado. Respirei fundo e voltei para a sala, tentando ignorar aquele arrepio que subia pela minha nuca. Poucos minutos depois, o som voltou. Dessa vez, não era apenas passos. Ouvi um leve sussurro, como alguém chamando o meu nome. Foi tão baixo que por um momento pensei que fosse imaginação. Mas quando me aproximei, percebi que vinha da ala desativada. No final do corredor, um setor que não era usado havia mais de 10 anos, desde um incêndio que danificou parte da estrutura. A porta daquela ala ficava sempre trancada, mas para minha surpresa, estava entreaberta. Empurrei devagar e senti o ar frio sair de lá, muito mais gelado do que o resto do hospital. Acendi a lanterna do meu celular e comecei a andar por dentro. O lugar tinha cheiro de poeira, mofo e um leve odor de queimado. As paredes ainda carregavam marcas de fuligem e os leitos estavam cobertos por lençóis envelhecidos. Foi então que vi. No último leito, junto à janela, havia uma figura sentada. Parecia um homem, magro, com a pele extremamente pálida, vestindo um avental hospitalar rasgado. Ele estava de costas para mim, olhando para fora. Senti um instinto imediato de sair dali, mas alguma coisa me mantinha imóvel. Eu perguntei com a voz trêmula se ele precisava de ajuda. Lentamente ele virou o rosto, e naquele instante meu corpo gelou. Seus olhos eram completamente negros, sem esclera ou íris, e um sorriso fino se abriu, revelando dentes que pareciam afiados. Ele não se levantou. Apenas disse com uma voz profunda e ecoada: "Você também vai ficar aqui." Antes que eu pudesse reagir, todas as luzes da ala se apagaram. O frio se intensificou tanto que eu conseguia ver minha respiração. Senti uma mão gélida tocar meu ombro. Quando virei rapidamente, não havia ninguém atrás de mim. E quando olhei novamente para o leito, ele estava vazio. Mas o travesseiro ainda estava afundado, como se alguém tivesse acabado de se levantar. Corri até a porta, mas para meu horror, ela estava trancada. Comecei a bater, gritar, e foi então que vi várias silhuetas se formando no corredor escuro da ala. Elas não tinham rosto, apenas contornos humanos que se moviam lentamente em minha direção. Os sussurros começaram novamente, agora mais altos, todos repetindo o mesmo: "Fica, fica, fica." Quando as sombras chegaram a poucos metros de mim, a porta atrás se abriu sozinha e eu me lancei para fora, caindo no chão do corredor principal. O ar quente do hospital me envolveu de volta e as luzes estavam normais. Quando me levantei, olhei para trás. A porta estava fechada e trancada, como se nunca tivesse sido aberta. Voltei para a sala de enfermagem tremendo e, ao relatar para a equipe, descobri que todos evitavam aquele andar à noite. Uma enfermeira mais velha me disse que durante o incêndio de anos atrás, vários pacientes morreram ali, presos pela fumaça. Desde então, funcionários relatam ver figuras, ouvir passos e sentir mãos frias. Eu não acreditava nessas histórias, até aquela noite. E o pior é que, de vez em quando passo pelo corredor que leva àquela porta, ainda ouço meu nome sendo chamado. Sempre no mesmo tom, sempre na mesma distância. Como se algo lá dentro ainda estivesse esperando por mim. Se gostou desse vídeo, curta e se inscreva em nosso canal para mais curiosidades, se tiver coragem. Naquela noite acordei sem saber onde estava. A sensação de frio e a dor no corpo me fizeram abrir os olhos lentamente.
e quando finalmente consegui, percebi que estava em uma cama de hospital. O teto branco, iluminado por uma lâmpada fluorescente piscando, parecia me observar com um brilho frio e impessoal. Tentei me lembrar do que havia acontecido, mas minha mente estava um emaranhado de fragmentos desconexos, vozes distantes, um som metálico, o cheiro forte de antisséptico. Levantei-me, tentando ignorar a dor, e percebi que o quarto estava vazio, silencioso, exceto pelo som distante de um gotejar incessante. Saí da cama e, ao olhar pela porta entreaberta, encontrei um corredor comprido, com paredes amareladas e manchas que pareciam crescer, como se o próprio tempo estivesse corroendo o lugar. Comecei a andar, mas logo percebi algo estranho. O corredor, que parecia se estender à minha esquerda, mudava de forma conforme eu caminhava, como se o hospital estivesse vivo, dobrando seus espaços para me prender ali. Em cada curva, o eco dos meus passos se multiplicava, criando uma orquestra sinistra que preenchia o silêncio absoluto. Um frio intenso me envolvia e uma sensação esmagadora de solidão me consumia. De repente ouvi um sussurro, tão baixo que quase não consegui distinguir as palavras, mas parecia chamar meu nome. Olhei para trás, mas não havia ninguém. Continuei, tentando me convencer de que era minha mente pregando peças, mas o hospital parecia conspirar contra mim. Cada porta que eu abria levava para outro corredor que terminava no mesmo ponto de partida. Em um momento, vi uma cadeira de rodas parada no meio do caminho, vazia, mas com as rodas girando lentamente, como se tivesse sido empurrada por alguém invisível. Senti um calafrio que percorreu toda a minha espinha. Olhei para os lados e por um instante uma sombra passou velozmente, como um vulto fugindo da minha visão. Comecei a correr, desesperado para encontrar uma saída, mas quanto mais eu corria, mais o hospital parecia se fechar em volta de mim. As luzes começaram a piscar com mais frequência e o som do gotejar tornou-se uma batida constante e ritmada, como se o próprio prédio estivesse respirando. Parei em um ponto onde as paredes estavam cobertas por fotos antigas em preto e branco, todas mostrando pessoas com olhos vazios e expressões de desespero. Uma delas parecia me encarar diretamente, e uma lágrima preta descia pelo rosto da mulher na imagem. A pressão no meu peito aumentou e percebi que estava ficando difícil respirar. Ao longe, uma porta se abriu lentamente, revelando uma sala escura onde uma luz fraca tremeluzia. Entrei e no centro, um leito hospitalar vazio com lençóis manchados. Sobre o travesseiro, uma fotografia antiga de um paciente desaparecido há décadas. De repente, uma mão translúcida e gelada tocou meu ombro. Virei-me rapidamente, mas não havia ninguém. O ar ficou pesado e sussurros começaram a ecoar nas paredes, cada vez mais altos e incompreensíveis. Eu tentava correr, mas minhas pernas não respondiam. As sombras começaram a se materializar ao meu redor, figuras torturadas presas entre a vida e a morte, clamando por liberdade. A última coisa que vi foi o brilho de olhos completamente negros, olhando fixamente para mim, enquanto o mundo desabava em escuridão. Desde então, não sei se estou vivo, morto ou preso para sempre naquele hospital que não existe no mapa, onde a realidade se quebra e os corredores não levam a lugar algum. Desde aquela noite, carrego comigo o medo e o mistério daquele hospital onde o tempo e a realidade parecem se perder. Um lugar onde nada é como parece e as sombras guardam segredos que jamais deveriam ser revelados. Cada passo que dou, sinto o eco daquela experiência, me lembrar que existem lugares e histórias que vão muito além do que conseguimos compreender. Se você gostou deste relato e quer ouvir mais histórias que desafiam o impossível, que mexem com a mente e tocam o sobrenatural, inscreva-se no canal, ative o sininho e venha comigo desvendar os mistérios mais obscuros do mundo espiritual. Você não está sozinho nessa jornada. Até a próxima história.